Está no ar mais um Dr. Cash, o nosso encontro quase que diário aqui no meu canal do YouTube, sempre com muita informação de qualidade, um grande time de profissionais para trazer com credibilidade informação para a sua noite. E eu tenho o privilégio de receber aqui em nossa bancada nesta noite, Dr. Alexandre Veloso. Ele que é médico, cirurgião plástico, uma referência no nosso estado, vem aí transformando vidas e trazendo sempre novidades para vocês aqui no nosso estado do Mato Grosso. Doutor, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. Boa noite, eu que agradeço você pela parceria, pela oportunidade aqui da gente sempre conversar sobre temas tão importantes da cirurgia plástica, né, da cirurgia estética de uma forma geral também. Então é isso aí, vamos lá. Vamos para o nosso tema hoje, né, extremamente importante, Com atual, certeza. Uhum. Lipedema, né? lipedema, Vamos exatamente. falar sobre lipedema, doutor. Doutor, quais tratamentos, o que interessou primeiramente você a estudar, se aprofundar e trazer os tratamentos para lipedema na sua clínica? O que acontece? O lipedema é uma doença que ela é antiga. No entanto, ela tem sido muito noticiada recentemente porque tem tido um diagnóstico muito mais claro dessas pacientes. É que muitas dessas pacientes elas recorriam apenas à lipoaspiração ou apenas a um procedimento cirúrgico na região da perna, na região da coxa, glúteos e até braços, e às vezes não havia uma melhora significativa, Sim. algo que pudesse realmente você ver, não, deu uma melhora estética importante. Então, essas pacientes começaram a ser a serem mais percebidas pela comunidade médica. Tão percebidas que, assim, atualmente, estima-se que 40% da população tenha lipedema. Uhum. Olha só, um número Um, muito alto, um né, número doutor? muito alto de pacientes. Então, é aquela paciente que, por exemplo, que sempre teve aquela coxa mais grossa, aí fala, não, minha mãe é assim, minha avó era assim, a família do meu pai era assim também. Então, assim, antigamente o negócio era aceitar o diagnóstico e vida que segue, né? E conviver com aquilo. Hoje em dia a gente já não precisa mais seguir desta forma. Uhum. Atualmente tem estratégias tanto não cirúrgicas como cirúrgicas para poder melhorar aquela definição, aquela qualidade da coxa, diminuir aquele estigma do lipedema mesmo. Uhum. E quais são as principais características clínicas, né? Como que é feito o diagnóstico de lipedema, doutor? O diagnóstico é eminentemente clínico. Primeiramente, é aquela paciente que às vezes tem uma dificuldade de emagrecer, aquela história da coxa ser sempre mais grossa que o corpo todo, às vezes aquela história daquela paciente que, assim, eu já sequei, eu já fiz dieta para emagrecimento, já cheguei, minha barriga chapou, mas a minha coxa continua gorda. Então, essas pacientes a gente já começa a ter um sinal de alarme para lipedema. Associado a isso, algumas pacientes têm também uma certa dor, um incômodo na região da coxa e panturrilha. Dói os locais que são mais, tem mais Dói, acúmulo de tem um, gordura. é, tem um, tem uma, é uma dor um pouco inespecífica às vezes, e aí às vezes é confundida com varizes. Tanto é que o vascular ele atua muito nesse momento, porque na investigação diagnóstica do lipedema a gente pede ultrassom de membros inferiores com Doppler para poder avaliar se não tem varizes associadas aí, né? Porque é um diagnóstico diferencial. Então, assim, o vascular é importante nesse momento. Mas aí a história é essa. E clinicamente, a paciente, assim, como a gente tem visto bastante, a gente olha e já bate o olho e já sabe. Porque a gordura do lipedema é uma gordura, é como se ela não respondesse a nenhum tipo de tratamento. Ela acumula ali e nada tira essa gordura dali. É Olha como se só. ela acumulasse e tivesse nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de tratamento clínico, aparentemente, né, resolvesse essa situação. Hoje a gente já sabe
que o problema desse acúmulo de gordura, além de causa familiar, né, genética, aí tem um cunho genético sim, mas tem um cunho também de hábitos obesogênicos, ou seja, de estímulo à obesidade que fazem acumular gordura ali. Tem também outras formas de acumular gordura naquela região, como hormonais também, desbalanço de estrogênio, desbalanço de alguns outros hormônios. Então, a paciente com lipedema, ela tem essa gama de problemas aí. Outra coisa, a tireoidite de Hashimoto, problema de tireoide. Então, às vezes, a paciente que fala que São tem grupos de riscos, né? isso, são grupos de risco que a gente consegue identificar e hoje a gente tem associação hipotireoidismo, por exemplo, com o lipedema. Paciente que tem lipedema, geralmente, em pelo menos 40% também, está associado a um hipotireoidismo para poder levar um acúmulo maior dessa gordura. É uma gordura, como ela é dificilmente removida, pelo metabolismo do organismo, ela acaba sendo uma gordura que ela faz muita pressão na pele e a pele fica com aspecto nodular. Parecendo aquela coxa com bastante celulite, aquela coxa mais Uma pele lisinha. não é aquela pele lisinha, sabe? Então isso clinicamente mostra pra gente, tipo aquela coxa em casca de laranja, aquela pele em casca de laranja, cheia de celulite ali, com algumas nodulações, aquilo é muito característico de lipedema. E o paciente que tem lipedema, ele não consegue adquirir músculo na região? Ele consegue, mas esse músculo não aparece. Não fica visível, né? Não Porque fica fica aquela camada visível. de gordura por Porque cima. fica aquela camada de gordura, exatamente. Então, assim, ele pode treinar, aliás, ele deve treinar, está dentro das medidas não cirúrgicas, medidas conservadoras. Ele tem um ritmo de treino pesado, mas essa coxa ela nunca define. Aí que vem a cirurgia plástica para poder a gente fazer uma retirada dessa gordura, enxerto de gordura dentro da musculatura para conseguir definir melhor essa coxa. Então, tira aquela parte que está cobrindo ali o músculo, injeta-se dentro da musculatura, doutor? Exatamente. Aí você pode pensar assim, essa gordura ela tá doente, se você enxertar ela, não consegue, É isso que eu ela tô perguntando, continua tá doente, inflamada? está inflamada. Então, mas por incrível que pareça, a gordura quando ela é enxertada, ela não se comporta como no subcutâneo. Olha só, doutor. Então é outro metabolismo. E onde tirou essa gordura? Por ser uma condição de doença crônica, né? Um lipedema. Volta. Pode voltar. Pode voltar porque é o que eu falo para paciente, assim, que um dos pilares, um outro pilar do tratamento é a dieta, é a alimentação. Eu chego a fazer quase que terrorismo com a paciente, falar assim, olha, o que você comer de errado vai para sua coxa. E é quase que literalmente isso. A paciente ela não pode sair nada da dieta, tem que ser muito disciplinada, tem que ser muito chata mesmo, para ela não voltar a ter aquela coxa mais Voltar para aquela disfórmica. condição, né? Exatamente. Doutor, e como que o lipedema ele afeta fisicamente os pacientes no dia a dia? Ele limita esses pacientes de atividades comuns do dia a dia? Sim, às vezes pode ter dificuldade de realizar uma caminhada, uma corrida, fazer um exercício de perna de forma eficaz, um agachamento, uma flexão de quadril. Então, assim, são pacientes que têm uma limitação física, muitas vezes, principalmente graus mais avançados, em que tem uma certa dificuldade de mobilização e de locomoção. Então, esses pacientes, eles acabam realmente sofrendo um pouco com isso. E tanto é que atualmente a gente tem uma malha compressiva que esses pacientes usam para poder diminuir esse inchaço e melhorar um pouco mais a circulação de vasos linfáticos na região. Justamente para conseguir ter uma mobilidade melhor, uma Circulação circulação melhor, exatamente. Doutor, e quais são as opções de tratamento que nós temos hoje, né?
cirúrgicas e não cirúrgicas para esse manejo do lipedema? Então, não cirúrgicas, o que que acontece? A gente, independente do estágio da doença, a gente pode atuar cirurgicamente nesses pacientes. Não é apenas nos estágios mais avançados, ou não tem essa ideia. O que tem que ser empregado no lipedema sempre é a conduta clínica. O que significa conduta clínica, né? É dieta, exercício físico, algumas medicações anti-inflamatórias, que são curcumina, ácido alfa-lipoico, resveratrol, que são mais da medicina integrativa, que a gente consegue atuar nesses pacientes, que podem ser tanto via oral como estratégias injetáveis, que atualmente é muito mais eficaz. E drenagem linfática, algumas outras abordagens aí de massagens para poder desfazer esses nódulos, aqueles nódulos para poder melhorar a qualidade da coxa. Além disso, tem possibilidade também de realizar bioestimulador se tiver algum grau de flacidez, um Morphos para melhorar a qualidade da pele, tem essas possibilidades também. Certo? Mas pensando na parte de cirurgia, a gente pode operar a paciente em qualquer dos estágios, tanto na perna, aquela perna que aparentemente só é mais gordinha, como aquela perna que é bem volumosa. No caso, em todas as situações, atualmente a gente a gente realiza a lipoaspiração de definição, associado a enxertias de gordura em região de quadríceps da perna e de panturrilhas também. E junto a isso, realizamos tecnologia de retração de pele, argoplasma ou renúvel. O Renuvium ele consegue dar uma retração de pele bem importante, aí, bem interessante, e melhorar o contorno da paciente. Não tem como fazer sem tecnologia. Não, né? Muitas pacientes perguntam, só limpar a coxa vai retrair? Não vai retrair. Não vai retrair. Por causa da pele ali, né? Por Tem conta muita da pele, né? muita pele, exatamente. Aquelas pacientes em estágios mais avançados, que a coxa é muito grossa, muito grande, se ela não tiver um quadro de obesidade associado, for só a coxa, às vezes tem que partir realmente para o lifting de coxa. Ganhar aquele corte no meio da coxa, na região central ali, no meio da coxa, para poder retirar o excesso de pele e melhorar um pouco mais a qualidade dessa coxa. Braços também. Braço pode acontecer, lipedema. Também pode ocorrer. É mais raro, é mais difícil de acontecer, mas pode acontecer sim. Doutor, traz muitos impactos psicológicos para as mulheres, o lipedema? Demais, às vezes não consegue ficar nua na frente do marido, não consegue Calças, arrumar roupas, né? Que às namorado. vezes cinturinha é fininha e as pernas, né? O número enorme Exato, não embaixo. consegue encontrar calça, às vezes só usa saia, porque não consegue encontrar uma calça que vá caber, né? Então, tem essas limitações e que no pós-operatório a gente fica muito feliz quando elas falam, olha, eu coube na calça, eu consegui vestir uma calça, eu consegui, sabe, ver que às vezes ela volta com o marido e vê que os dois estão felizes ali, já sabe que melhorou alguma coisa, né? Autoestima, né, doutor? Exatamente. Doutor, quais são os resultados tópicos, né? Típicos, aliás, para o tratamento cirúrgico? Como que isso pode melhorar a vida dessas pacientes? O doutor falou que a autoestima melhora muito, né? Elas ficam mais autoconfiantes, melhora a vida conjugal. Mas quais são os resultados reais esperados através da cirurgia para as pacientes que têm lipedema? Com certeza a gente tem uma melhora no diâmetro da coxa. Melhora objetiva. Certo? Melhora da qualidade de pele também, se a gente associar um Orpheus ou um bioestimulador, também a gente consegue garantir isso para a paciente. E se a paciente já treinar também, a gente consegue dar uma definição interessante para essa coxa, algo que fica muito mais bonito. Hoje tem saído muitos estudos, né? De medicações anti-inflamatórias. A própria medicina integrativa tem partido muito no aprofundamento de
de farmacológicos para poder auxiliar essas mulheres na contenção dessas inflamações que causam o lipedema, né, doutor? É, a tecnologia também no setor da cirurgia plástica avançou muito. Hoje nós temos muitos aparatos tecnológicos que proporcionam uma melhor qualidade e um melhor resultado na cirurgia dessas mulheres. Sim, a gente consegue aí fazer algumas tecnologias. Eu citei o Renuvion, Argoplasma, Morpheus, BodyTite, que são todas abordagens aí que a gente pode utilizar para ajudar na retração de pele, para melhorar a qualidade da pele. Então não é incomum a gente fazer uma lipoaspiração de coxa e perna, fazer o Renuvion e por cima fazer o Morpheus ainda. Olha aí. É algo bem comum de acontecer, a gente indica bastante isso, porque justamente as pacientes elas demandam, precisam muito melhorar a qualidade da pele em si. Porque como aquela pele ela ficou muito distendida e aquele nódulo de gordura é como se fosse uma pedra no sapato da circulação. Então a circulação não consegue chegar muito bem na pele ali. Fica a tal ponto que essa pele fica meio, a gente chama de isquêmica, é uma pele que não tem muito sangue. Então, se é uma pele que não tem muito sangue, significa que ela não- além de não cicatrizar bem, ela vai ter mais flacidez. Então, a gente removendo essas pedras no caminho aí, a gente consegue uma melhor circulação dessa área, uma melhor qualidade de pele por conseguinte. Eu falo que vem avançando muito os estudos em relação ao lipedema, né? Foi uma questão que se levantou de uns um ano, meio para cá, 2 anos para cá, e tomou muita força nesse ano de 2024. Então, assim, muitas pessoas se identificaram com o problema, muitas pessoas tinham, não sabiam que tinham, né? Aquelas características levantadas na mídia, as pessoas puderam se identificar com o problema. E muitos estudos ainda estão saindo, né, doutor? A gente tem muita coisa sendo lançada, o mercado farmacológico tem muita coisa aí para soltar em 2025. O doutor vê essa descoberta, essa questão desses esclarecimentos em relação ao lipedema como um grito de liberdade para essas mulheres? Porque, pensam, tem muitas mulheres que sofriam há anos, né? Com uma Sem dúvida. inflamação, achando que era, né, que não, que era uma coisa e era outra, né? Sem Era uma dúvida. patologia. A descoberta da doença, que na verdade não é descoberta, a gente que está noticiando um pouco mais sobre isso, está vindo mais em voga, é algo que mobiliza muito não só a ciência, como a nossa prática diária. Uhum. Então, é algo que realmente o tratamento do lipedema, tanto clínico, conduta clínica, como conduta cirúrgica, conduta na parte da fisioterapia também, que é uma fisioterapia mais específica, uma reabilitação pós-operatória muito mais específica do que de uma lipo normal. Então, tudo isso aí precisa estar bem estruturado para a gente conseguir atender essas pacientes. O que tem que ser levado em consideração é o seguinte, que não a lipoaspiração do lipedema não é uma lipoaspiração comum. Não é Isso uma, eu ia lip, perguntar. não é uma Ela difere de lipoescultura. uma lipoescultura Ela convencional? difere de uma lipoescultura convencional. Por quê? A lipoescultura convencional é um tipo de drenagem linfática. A gente põe um taping, o taping a critério, pode ser linfático, pode ser compressivo, tudo mais. Então, já o do lipedema, por exemplo, a gente põe faixas que realmente fazem uma compressão muito grande daquela área. Então é algo que é um pouco diferenciado. Se quiser, não dá para a gente adotar os conceitos de uma drenagem linfática para uma lipoaspiração, para uma lipoescultura, como se fala, lipoaspiração de dorso, cintura, adotar para o lipedema, porque senão a gente tem um resultado pobre do lipedema. A compressão do lipedema é uma compressão muito maior. É um tipo de. O pós-operatório mais imediato é realmente. Quem não. Primordial. É primordial, mas quem não é acostumado, a gente tem que orientar muito a paciente isso, porque chega a ser assustador. Porque a quantidade de seroma que sai, seroma é o líquido inflamatório que junta na ferida operatória, ele tem que ser eliminado. Ele é eliminado pelos furinhos da lipoaspiração. Então, assim, a quantidade de seroma que sai, molha a cama, molha sofá, molha tudo, e molha várias vezes por dia.
Então, é algo assim, é um período que a paciente passa aí que realmente é um pouco chocante para quem não é habituado. E a gente orienta muito bem a paciente quanto a isso. Porque, assim, senão assusta demais. E acha que todo pós-operatório vai ser daquele jeito. Mas, na verdade, não é bem assim. As pacientes de lipedema que a gente já operou até hoje, elas são todas pacientes que, assim, todas que eu operei já fizeram alguma cirurgia plástica antes. Ou fizeram uma lipoescultura, ou fizeram uma abdominoplastia. Então já estão habituadas um pouco mais com o seroma. Só que quando operam do lipedema e vê a quantidade de seroma saindo, assustam até essas pacientes que não já estão habituadas com o pós-operatório, né? Então é algo que a gente tem que orientar bastante, que é uma diferença muito grande. E assim, a gente precisa nos cercar de profissionais na área da reabilitação pós-operatória que estejam treinados a trabalhar com lipedema. Não é qualquer colega, não é qualquer profissional, na verdade, que consegue lidar com esse público ou que tem capacidade técnica de lidar com esse público. Então, o manejo ali do pós-operatório é diferenciado. Total. As drenagens, massagens, elas são necessárias também, igual é na lipo convencional, doutor? São necessárias também. Às vezes são diárias, em alguns casos, mas são extremamente necessárias porque se a gente não fizer uma drenagem linfática nessa Dá o paciente, ela vai seroma. virar uma pipa de tanto seroma. Caramba, doutor. Então vai sair líquido É um pra pós muito mais caramba. É um delicado. pós muito mais delicado. E aí que a estratégia integrativa é interessante, porque a gente faz, por exemplo, um ácido alfa-lipoico, uma curcumina, que ela é extremamente anti-inflamatória, a gente consegue diminuir esse seroma. Olha aí. Então, no pós-operatório mais imediato, por exemplo, a gente faz curcumina na paciente, injetável, via oral a gente não considera. A gente faz injetável intramuscular e aí a gente consegue aí uma melhora desse seroma até importante, porque ela é extremamente anti-inflamatória. Então é uma estratégia integrativa aí para a gente conseguir melhorar o nosso pós-operatório aí, não deixar a paciente tão assustada. Ainda bem, né, que houve essa vertente na cirurgia plástica, desse olhar para a cirurgia plástica integrativa também, para auxiliar, porque o processo inflamatório ele é antes na descoberta do lipedema. O pós, né, cirurgia plástica, você precisa fazer ali o controle dessa inflamação, porque senão ela volta. Então eu vejo que a mulher que ela tem um lipedema, que ela sofre com lipedema, que ela faz uma cirurgia plástica, né, que ela corre para essa alternativa, ela não pode descuidar da medicina integrativa, né, doutora? Ela vai ter que estar sempre fazendo esse acompanhamento, porque o Isso. processo inflamatório ele pode voltar. Isso. O cuidado é contínuo. A cirurgia em si, ela é para retirar o excesso de gordura. Ela é para fazer aquela melhora Um visual aspecto. do aspecto. Mas a paciente continua tendo lipedema, continua com este diagnóstico. Então, ela precisa manter uma dieta anti-inflamatória, fazer algumas suplementações, necessita ter todo um suporte aí, não cirúrgico, um suporte clínico, que é para a vida toda. Perfeito, doutor. E ainda bem que nós tivemos esses avanços, né? Porque tem ajudado muitas mulheres. Doutor Alexandre, que mensagem você deixaria para quem está nos acompanhando hoje sobre a importância de reconhecer e tratar o lipedema? Porque a questão cirúrgica, ela ajuda muito, né? Melhora o aspecto, devolve a autoestima, mas é muito importante essa mulher ter a consciência de tratar esse lipedema, né, doutor? A mensagem que eu trago é a seguinte: a paciente ela não pode se conformar com a sua coxa grossa. Achar que é de família, achar que sempre vai ser assim e achar que isso seja normal. Porque não é. Não é normal uma coxa grande a ponto de que não consegue vestir uma roupa convencional, tem que fazer alguns ajustes e ela não pode deixar se entregar para a doença. Então, tem tratamento, tem abordagem, tem como
tratar essa paciente de uma forma humanizada, de uma forma que a gente consiga compreender os anseios dela e de uma forma integrativa. Isso é muito bom. Eu sei que você hoje tem alguns protocolos de emagrecimento na clínica, né, doutor? Isso é muito bom, porque muitas pacientes vêm para fazer uma cirurgia plástica sobrepeso, e a gente sabe que estando ali, perdendo alguns quilos, você consegue obter um resultado melhor na cirurgia. Como que esses protocolos de emagrecimento vêm auxiliando e ajudando essas pacientes na clínica hoje? Exato. Os protocolos de emagrecimento vieram da seguinte problemática, na verdade. Então, a cada 10 pacientes, 8 estavam acima do peso, então a gente percebeu aí uma possibilidade de atuar nessas pacientes antes da cirurgia. Por isso que criamos esses protocolos de emagrecimento baseados em medicações eficazes para o emagrecimento, associado a uma avaliação e acompanhamento da nutrição também, para o paciente conseguir ter uma perda de peso sem perder muito músculo, uma perda de peso aí responsável, que a gente fala, né, com acompanhamento, sem fazer dietas malucas, para poder conseguir perder o peso e ter complicação depois. E sem na comprometer a cirurgia. saúde também, né? Exatamente, sem comprometer a saúde. O que que acontece? Eu já tive esses problemas e eu com certeza vários outros colegas cirurgiões plásticos tiveram também. A seguinte situação da gente pedir para a paciente perder 10 quilos, em um mês ela perde. Aí opera, dá abertura de ponto, dá seroma, dá várias Eu já conheci complicações. paciente que ficou 30 dias comendo maçã para poder fazer uma cirurgia. E aí geralmente complica. É, porque falta déficit de vitamina, não é uma dieta saudável, não é algo saudável, né? Não é Agressivo para o saudável. E organismo, aí né? a gente, no nosso protocolo, a gente é muito cuidadoso com isso. A gente não quer que a paciente perca a proteína, a gente faz uma perda de peso bem responsável, a gente promove uma perda de peso muito mais saudável para a paciente pegar esse hábito e ficar com ela a vida toda. E conseguir manter depois, né? Exatamente, conseguir manter para a vida toda. Esse que é o nosso objetivo, nosso sonho é esse, que a paciente Perfeito. entre no nosso protocolo de emagrecimento e continue com ele sem nenhuma medicação. Porque essas medicações de hoje em dia, Mounjaro, que a gente tem na clínica também, o Ozempic, eu falo os nomes comerciais porque são os mais, né, conhecidos. Sim. Mas a gente tem essas medicações e assim, é, na realidade, o nosso objetivo é que a paciente nunca mais precise dessas medicações. Utilize apenas para aquele momento do emagrecimento, para ela, a partir daí, criar gosto por fazer uma atividade física, por fazer uma dieta saudável, por ter uma alimentação saudável com seus filhos, com a sua família, e com isso ela não precisar mais fazer esse tipo de Vai ser como se medicamento. fosse um pontapé, um incentivo para ela, né, É um doutor? incentivo, exatamente. É um incentivo. Esse é o nosso maior sonho, assim, que a cirurgia plástica, na realidade, ela consiga se manter num resultado aí a longo prazo para a vida dela. Mais de ano, 2, 3, 5, a vida toda. Que ela volte para a clínica para fazer outros procedimentos que não seja aquele primeiro procedimento de lipoaspiração que ela quis fazer. Perfeito, isso é muito bom, né? E eu vejo que vem alcançando esses objetivos. É muito legal esse olhar integral para a paciente, porque vai muito além daquele resultado instantâneo da cirurgia. O que se procura hoje é que ela se mantenha esse resultado, que a cirurgia fique ainda melhor, porque a gente sabe que com esses cuidados, com a perda de peso, o seu trabalho vai aparecer muito mais também, né, doutor? Sem E dúvida. essa paciente pode continuar aí tendo esse autocuidado, tendo saúde acima de tudo, né, doutor? Exato. Saúde acima de tudo, porque sem saúde a gente não faz nada, né? Com certeza. E você é um exemplo disso, né? Super fitness, focado, conseguiu aí Exatamente. dar essa virada de chave, passou por muitas mudanças do ano retrasado para cá, né, doutor? Acho que a gente se conhece há uns 2, 3 anos, Tem uns né? 2 anos já, né? Mas Tem uns dois anos, você é muito exatamente. focado, muito disciplinado. Hoje, para você, a disciplina é um desafio ou se tornou um hábito de vida? Você não consegue viver diferente do que você que escolheu, se Não, tornou um hoje hábito. eu não consigo viver diferente da forma como eu já defini, entendeu? Então, pra mim, eu já incorporei hábito de vida saudável na minha vida. E não é sacrifício Não é mais. sacrifício mais. Pra mim, eu consigo fazer isso sem problema nenhum, perfeitamente. Então eu não tenho graças a Deus eu não tenho mais esse problema. Já foi um problema, como
E todas começaram, as né? pacientes que começaram, exatamente. Eu dou meu exemplo para muitas pacientes. Eu falei, ó, eu já estive acima do peso, já estive mais gordinho e assim, eu passei a adotar um estilo de vida saudável e a partir daí eu mantive, depois que eu me habituei a ele e via os resultados, eu comecei a mantê-los, né? Manter esses hábitos. Com certeza. E o que é mais interessante, assim, é que muitas das pacientes que estão obesas, elas são ansiosas. E aí que tá o problema, porque se não controla a ansiedade, ela acha que em 15 dias já vai perder o peso. Às vezes não é assim. É um processo, né? É um Uma processo, construção e exatamente. ela é gradativa. É gradativo, é algo que você vai construindo. Muitas vezes, nesses Exatamente. protocolos de emagrecimento, a gente percebe que a paciente começa a perder peso de verdade depois do primeiro mês. Então, naquele primeiro mês ali, ela fica às vezes frustrada, mas isso é normal. Sim. Isso é normal. Depois que ela começa a perder o peso, ela fica mais animada. Uhum. E aí já vai ser próximo da cirurgia, a gente opera. Aí a gente opera mais separada. Uhum. Isso é muito bom. É legal porque eu vejo que você vive aquilo que você preconiza para suas pacientes. E é uma forma da gente ter mais autoridade para cobrar, né, doutor? Porque se você pode viver assim, elas também podem, né? Sem Todos nós podemos e dúvida. devemos, né? Sem dúvida, eu não, eu prego e faço as coisas. Tá certo. Doutor Alexandre, a gente vê que houve muitos avanços em cirurgia plástica esse ano de 2024, aqui no nosso estado, na sua clínica. E essa área da cirurgia plástica, da estética, é uma área que avança muito, que tem novidade todos os dias, né? Como filtrar para trazer para a sua clínica algo que realmente entregue resultados, que realmente compense em investir, porque a gente vê hoje muita oferta no mercado da Sim. cirurgia plástica e da estética, né? Como filtrar, como saber o que realmente funciona e não funciona para poder trazer com A gente, viabilidade a para a gente população. filtra, a gente filtra com estudo, estudando, vendo a viabilidade, vendo a possibilidade de às vezes até fazer um curso sobre o assunto. Atualmente, como a gente tem um acesso muito fácil através da internet, às vezes a gente consegue fazer um curso online. Nesse curso a gente já vê que não é para mim esse aparelho, essa técnica não é para mim, entendeu? É, principalmente na área da estética, tem várias abordagens aí, vários aparelhos, sabe, que às vezes são vendidos pra gente e que às vezes o resultado não é bom, às vezes o resultado não dá pra gente vender, Não é não é comercial. comercial, entendeu? Então a gente precisa ter estudar muito para poder Ter essa percepção ter também, essa né? percepção antes de fechar o aparelho, antes de fechar para comprar o aparelho. Porque se a gente não tiver essa percepção, comprar na emoção, a gente entulha a clínica de aparelhos ali e E às vezes sem. tecnologias muito parecidas, que entregam resultados muito semelhantes ao que já tem no mercado, Exato, sim. né? E aí acaba sendo o quê? Um investimento a mais que você vai ter ali numa tecnologia que está na moda, está no auge, mas que entrega o mesmo resultado de uma outra tecnologia que já é Exato. existente, Ou né? às vezes não entrega tanto, né? Às vezes, todas as tecnologias que eu comprei até hoje, eu demorei um pouco para comprar. Eu tenho uma estratégia que eu faço. Eu alugo o aparelho primeiro, Para você ver para eu o ver como é manuseio que é, para eu ver o resultado, ver se é interessante. certinho. Depois eu compro. O Renúvel, por exemplo, eu fui comprar tem uns 2 anos só. Mas antes disso eu já utilizava ele de outros colegas que eu alugava. Para justamente ver como é que é o aparelho, testar o aparelho, testar a viabilidade do aparelho. Eu não sou daquele que sai comprando tudo, não. Tá certinho. Até Imagina. porque tem que saber, né, doutor, que realmente entrega, que realmente compensa comprar. E o que a gente pode esperar para 2025? O doutor acha que vem muitas novidades na cirurgia plástica, tem muitos estudos saindo. O que a gente pode esperar para 2025?
Bom, para 2025, a parte do remodelamento de costelas é algo bem que vai ser cada vez mais popular. Na realidade, só não é mais popular por conta da existe um problema aí no CRM em relação a CFM, em relação à autorização para o procedimento, então é algo realmente um pouco polêmico. Eu Uhum. acredito que só não é mais popular por conta disso, mas é algo que tem ganhado cada vez mais público. Uhum. Em relação a tecnologias de retração, a gente vai ver aí uma associação dos aparelhos tanto para emulsificar a gordura que a gente fala, que é o Vaser que utiliza. Vaser é aquela tecnologia que a gente utiliza antes da lipoaspiração em Sim. si para poder emulsificar a gordura, ou seja, desfazer aquelas travas de fibrose que tem entre as células de gordura para poder tirar essa gordura de uma forma mais facilitada. O que acaba exigindo menos esforço de vocês ali no procedimento, no manuseio cirúrgico, né? Isso. E aí sai uma gordura também de melhor qualidade. Sim. E aí é uma associação disso com o próprio Renuvium, o próprio jato de plasma para poder fazer um aparelho para fazer essas duas coisas juntos. Perfeito. É, vem novidades por aí. É possível, eu acredito que vai partir para esse rumo aí. Em Uhum. relação à cirurgia na mama, por exemplo, cicatrizes mais reduzidas, mais reduzidas possivelmente, tá? Uhum. Atualmente a gente tem alguns trabalhos aí de brasileiros, inclusive, que tem cicatrizes muito reduzidas para mamas bem A volumosas. cirurgia plástica brasileira é um sucesso, né? No mundo. É, Sim. são poucos. O brasileiro tem a mão muito boa para operar, né? São muito detalhistas, né? A gente acha que não produz coisa boa porque está no Brasil, pelo contrário. A questão da cirurgia plástica, na realidade, o que a gente vê em congressos internacionais não é nada perto no Congresso Nacional que a gente tem. Sim, Então, não é muito superior, não tem, é inquestionável, é sim. inquestionável. A gente Nível. vai no Congresso Internacional, é algo tedioso. E não é à toa que o Brasil tem se destacado aí por vir pessoas do mundo inteiro operar aqui. Muitos americanos têm vindo operar aqui no Brasil, né? Esse ano inclusive, saiu na Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, no ISAPS, que o Brasil foi o país que mais fez cirurgia plástica no mundo, Olha aí. ganhando dos Estados Unidos. E vai continuar assim, se Deus quiser. Vai continuar assim. Doutor Alexandre, muito bom recebê-lo aqui, sempre trazendo muita informação, novidades. Espero tê-lo aqui muitas vezes em 2025. Você aí que é incansável na busca por conhecimento, sempre está se atualizando, trazendo novidades em primeira mão, né? Tem hoje uma clínica muito bem estruturada aqui em Cuiabá, consolidado, né? Um menino muito dedicado, apesar de jovem, muito experiente. Para quem quer acompanhar o seu trabalho nas redes sociais, qual que é o seu Instagram, doutor? Então, meu Instagram é @dr.alexandreveloso. E para quem tem um desejo de realizar o sonho de fazer a cirurgia plástica, ainda para o verão aí, para dezembro, janeiro, dá tempo ainda, tem espaço na agenda ainda ou já esgotou? Olha, já esgotou. Já esgotou, estamos na lista de espera. Então deixa um recadinho para aquela câmera ali, para quem tem o desejo de ter aí a silhueta do sonho, de fazer aquela lipoaspiração, de fazer um procedimento cirúrgico, a mama, para poder curtir o verão e começar o ano aí com a autoestima elevada. Ó, para você, paciente, que ainda não se consultou comigo, para dezembro ainda a gente não tem vaga mais. Janeiro e fevereiro é possível a gente te operar e realizar seu sonho. Tudo se baseia na organização. Organize sua vida, organize sua vida financeira também, organize sua vida familiar, pessoal, para fazer uma cirurgia plástica com segurança e com tranquilidade para você ter o melhor pós-operatório possível. A gente consegue te operar com esses pré-requisitos, tá certo? Você tem que estar muito bem para poder, inclusive metabolicamente, a parte integrativa toda, para a gente conseguir te operar com segurança. Com certeza, é isso aí, gente. Obrigada, viu, doutor? Eu que Mais uma vez. agradeço. Vocês que nos acompanharam em mais um Dr. Cast, eu falo sempre que a informação não para por aqui, ela continua através de você, que pode replicar e compartilhar essa informação. Até amanhã, se Deus quiser.